A Suméria é a mais antiga civilização conhecida na região sul da Mesopotâmia. Ela surgiu por volta de 3100 a 3000 a.C. E a sua arquitetura difere diretamente da egípcia justamente por ela ser pobre em pedras e utilizar o adobe como o tijolo. Então, eles tinham várias construções chamadas de zigurates, que foi onde se deu a origem às pirâmides egípcias. Os zigurates eram elevações retangulares que ficavam uma acima das outras, da maior para a menor. A civilização egípcia aconteceu de 3000 a 30 a.C. e foi por muito tempo considerada uma das civilizações mais influentes. Sabe-se também que eles não tinham referencial de sociedade nenhum antes deles, por isso sua arquitetura era bastante singular. Eles tinham divisões de cidades, nas quais eram as cidades dos vivos e as cidades dos mortos, sendo a dos vivos do lado da nascente do sol e a dos mortos ao lado oposto do rio. As pirâmides foram evoluções construtivas dos zigurates, e suas construções consistiam em trabalhos em pedra, veneração pelo corpo humano e esculturas as quais eram a arte dominante. A Grécia surgiu de 2000 a 1400 a.C. e eles utilizavam trabalhos em pedras como um conceito do belo, também utilizavam o equilíbrio e o rigor das formas, além da simetria e harmonia entre o homem e a natureza. Colunas e pórticos eram muito presentes na arquitetura grega. Primeiro surgiu o estilo dórico, que possuíam poucos adornos, eram simples e sem base. Logo depois veio o jônico, que possuía uma proporção um pouco mais adornada e mantinham a sobriedade, além de serem mais altos. Em seguida veio o coríntio, que possuía muitos adornos e focava na valorização da ornamentação. Existiam também templos como a Acrópole e o Partenon de Atena, onde eles realizavam celebrações e culto aos deuses. O período romano durou de 27 a.C. a 476 d.C. Contudo, a arquitetura romana nasceu da junção entre a arquitetura grega e a etrusca. Nas obras romanas, é possível observar influências dos gregos com o uso de colunas, especialmente nos templos. Também deram surgimento às colunas toscana e compósita. Usavam muito das inspirações etruscas nos arcos de abóbadas, porém é importante ressaltar que a arquitetura romana conseguiu imprimir sua própria personalidade e identidade às obras, ficando muito longe de ser uma mera cópia dos estilos anteriores. Uma das principais características da arquitetura romana é o uso dos arcos e abóbadas. Outro grande diferencial da arquitetura romana foi o uso de concreto nas suas construções. Alguns tipos de edifício característicos desse estilo propagam-se por toda a Europa, nomeadamente o aqueduto, a basílica e o maior símbolo da cidade de Roma é o Coliseu, que é o maior anfiteatro do mundo e foi construído apenas com concreto e areia. O período paleocristão, ele durou de 101 a 401 d.C. Ele teve início com a transição da religião no Império Romano. No caso, onde predominava o paganismo, agora deu lugar ao cristianismo. Sob a influência desse período de crença, desse período religioso, a arte cristã primitiva, ela trouxe consigo cemitérios e catacumbas subterrâneas, como um novo estilo para a arquitetura da época, além das primeiras construções de basílicas e igrejas. O Império Bizantino surgiu de 395 a 1453 d.C. A arquitetura bizantina, mesmo depois da queda do Império Romano, continuou se inspirando em construções romanas e priorizando a arte cristã, agora através de mosaicos vitrificados e pinturas sobre madeira. Além de inovadoras basílicas contendo belas cúpulas, a Catedral de Santa Sofia ficou conhecida como um marco na história do Império e a arte bizantina, sendo a primeira basílica a conter um domo central e se tornou um atrativo da época. A arquitetura românica tinha suas igrejas complexas e mais detalhadas, além de inovar com a arquitetura de peregrinação. O estilo românico possuía construções austeras e robustas, com paredes grossas e janelas menores do que se faziam na época, pois tinham como função principal resistir a ataques de exércitos inimigos e invasão bárbaras. Além de que as construções religiosas possuíam abóboras de berço, aresta, arco de volta perfeita, paredes grossas e compactas. Seu interior era místico, de paz e recolhimento, justamente por ter pouca iluminação. Esse período durou de 1001 a 1300 d.C. O período gótico nasceu na França durante a Baixa Idade Média, por volta do século XII ao século XV,
e tem como principais aspectos arquitetônicos a evolução das paredes que deixaram de ser estruturais, tendo o peso das estruturas distribuídos por colunas dentro das edificações, possibilitando assim fazer grandes aberturas nas construções. Uma de suas características mais fortes eram os arcos ogivais, o qual singularizou o período. Também os arcos botantes e contrafortes, os quais sustentavam o exterior das edificações e possibilitaram elas serem cada vez mais altas e metaforicamente mais próximas do paraíso. O Renascimento durou de 1301 a 1600. Esse estilo estava afastado dos modelos medievais e da arquitetura gótica. Ele se inspirou nas artes clássicas, fazendo surgir um estilo próprio e singular. Muitos monumentos importantes foram erguidos durante esse período, incluindo igrejas, catedrais, palácios e mosteiros. Ela possuía um estilo formal e individual. Ela buscava a perfeição e a beleza, formas equilibradas e harmoniosas. Como ela retornou ao estilo clássico, ela se preocupava muito com a proporção, as linhas horizontais, o uso de arcos, abóbadas, cúpulas e colunas.